E aí galera, beleza? Então vamos entender agora como funciona o GraphQL dentro do Gatsby. O GraphQL ele vai fazer a comunicação do seu back-end com o seu front-end. O exemplo que ele dá aqui é que se você tiver um CMS, um documento de texto, ou uma API, um banco de dados, um arquivo JSON, o GraphQL ele vai capturar essas informações e aqui no seu componente da sua aplicação, você vai fazer uma requisição usando o GraphQL e vai receber de volta apenas o conteúdo solicitado. Por exemplo, se você tem um menu e quer só a URL dele, então é só a URL que você vai receber. Isso faz com que a sua aplicação fique muito mais performática. Então, vamos ver um exemplo disso. Vou vir aqui para o código, então a gente vai, antes de tudo, vamos fazer um componente footer. Então vou criar os arquivos, vou criar o index.jsx, vou também já criar o arquivo de estilo. styled.js. Vou vir aqui para o arquivo index do componente footer. Então eu vou importar o React. Vou importar o arquivo aqui de estilo já também. Vou criar uma const footer. Ok, salvei. Já vamos vir aqui para o componente layout e vamos importá-lo aqui. E vou chamar ele aqui embaixo. Salvei. E ok, está funcionando aqui. Apareceu o footer. Então, vou criar um estilo do componente para a gente poder chamar as carries do GraphQL. Então, voltando aqui para o código, eu vou no componente footer. Vou apagar isso aqui. E vou colar o HTML aqui já. E vou explicar ele aqui para vocês. Então, olha só, ele vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a descrição, aqui eu vou colocar alguns ícones das mídias sociais e o copyright está aqui, ele está aqui 100% e centralizado. Os ícones também estão centralizados, então já dá para entender um pouco das classes aqui, ó. Então, esse BGDark é uma classe do Bootstrap que está deixando aquele fundo escuro. Eu coloquei aqui um text white só para a gente visualizar os textos brancos. PY-4 é padding na vertical, de tamanho 4, tanto em cima quanto embaixo. Esse aqui é margem top de valor 5. Aqui são duas colunas de tamanho 6, que seria a descrição da mídia social, que está uma do lado da outra. E o copyright de tamanho 12, que seria o 100%. E essas classes aqui, Justify Content Center, Align Item Center e a Deflex, são classes que estão lá no Bootstrap que eu estou usando para posicionar o conteúdo. No caso aqui, estou centralizando o conteúdo, tanto na vertical quanto na horizontal, e aqui só na horizontal. Então, pessoal, vou vir aqui para o arquivo Gatsby config, e você pode ver aqui que tem um site metadata. Esse site metadata, aqui na ideia do GraphQL, se você vier em site, você já vai ver aqui o site metadata. E ele tem aqui dentro dele exatamente o autor, a descrição e o título. Olha só. Autor, descrição e título. Então vou usar esse site metadata para fazer as requisições usando o GraphQL para a gente ver um exemplo. É isso. Eu vou alterar aqui um pouquinho então. Ok. Salvar. Então aqui o que eu alterei? Ó? Eu alterei a descrição, eu coloquei o copyright que a gente vai querer usar. E também coloquei meus links das minhas redes sociais. Voltando aqui para a ideia do GraphQL, vou atualizar. E olha só, a gente já consegue ver os novos conteúdos que eu adicionei. Então, por exemplo, eu vou querer aqui o copyright, eu vou querer a descrição e eu vou querer as 3 mídias sociais. Então, eu vou dar um play aqui. E aqui ele exibe o resultado, certo? Então, vocês puderam ver que ele montou a carry sozinho aqui, só de eu ir escolhendo o conteúdo que eu queria que ele exibisse.
E como é que a gente passa isso lá para o componente? Se você vier aqui no Code Explorer, ele vai dar um exemplo aqui para a gente. Só que desse exemplo, eu vou escolher aqui Static Carry Hook, que é o mais parecido com o que a gente está fazendo lá para criar os nossos componentes. Aqui a gente vai usar o Use Static Carry e vamos fazer deste modo. Então, vamos fazer isso lá no componente footer. Então, eu vou copiar esse import, vou voltar aqui no meu componente footer, eu já vou fechar esse Gatsby config por enquanto. Ok. Vou voltar aqui e vou copiar esta carry aqui. Vou vir aqui e vou adicionar. Agora, para a gente chamar o nosso conteúdo, é muito simples. Basta vir aqui no template, abrir chaves e fazer o caminho dele até o que a gente deseja. No caso aqui, eu vou pegar o description. Então, ele faz o caminho de data, site, depois site meta data e por último o description. Então, ok, vamos ver se deu certo. Vou salvar. E ok, já tenho o meu conteúdo aqui. Então, pessoal, eu vou mostrar agora um exemplo mais simples de a gente poder fazer esse caminho aqui. Aqui na const data, em vez de a gente passar data, a gente passa um objeto. E nesse objeto a gente vai usar o conceito de destruction do JavaScript. Então, se você quiser entender mais um pouco sobre esse conceito, procure aqui por Destruction JavaScript e dê uma lidinha aí que você vai entender. O que eu vou fazer aqui, dentro desse objeto, eu vou copiar tudo que eu tenho aqui, copiar chaves também, copiar tudo, vou colar no lugar dessas duas chaves aqui. Ok. E aqui dentro, como é JavaScript, eu vou fazer uma estrutura de objeto. Então, eu vou colocar dois pontos antes de todas as chaves, eu vou colocar vírgula aqui também e uma vírgula aqui e aqui. Ok, vou salvar. E agora, para mim chamar aqui no meu template, é muito mais simples, porque eu posso chamar direto já o description, por exemplo. Então vamos ver. Ok, está funcionando, vamos chamar o resto então. Aqui no caso a gente não tem os ícones ainda, então vou chamar apenas o copyright. Ok, deu certo. Então vamos só chamar também os nossos ícones, só para deixar nosso layout mais bonito. Então, vamos vir aqui no nossos arquivos de importação de ícones. Aqui, pessoal, antes de importar, vou só dar uma dica para vocês aqui. Por exemplo, quando os pacotes dos ícones são os mesmos, a gente pode colocar eles juntos. Então, por exemplo, aqui, ó, o location on e o email, os dois vêm do material, certo? Então, o que eu posso fazer aqui é pegar o location on, colocar junto do e-mail aqui, coloco vírgula, colo ele, e no final aqui eu apago então o e-mail, para ele puxar tudo do material. Então, esse location aqui eu vou apagar. Vou importar aqui os outros ícones então, que é o do Facebook, do GitHub e do CodePen. E aqui embaixo, vou chamar eles. Por exemplo, o do Facebook, se eu não quiser chamar ele de Facebook Square, eu posso chamar ele de Facebook e passar na frente o import aqui. Então, o outro é o do GitHub e o outro é o do CodePen. Ok, vou salvar. Então a gente vai importar agora esses ícones no arquivo de estilo do componente footer. Então, vou importar o Style Components, vou importar os ícones também, e agora vamos estilizá-los. Então vou colocar aqui Export Const, vou chamar de GitHub Icon. Daí eu pego lá do Icons,
e pego o GitHub. Ok. Abre e fecha com crase. Então vou copiar aqui, ó. Todos eles eu vou colocar uma largura de 35 pixels e uma margem right de 10 pixels. Vou falar também que a cor deles são brancas. E vou fazer aqui um over, para quando passar o mouse por eles, falar que a cor muda para cinza. Ok, vou salvar. Vou voltar para o meu componente footer, que agora falta colocar eles aqui no template, então vamos lá. Então chama styled, ponto, olha só, GitHub icon. O próximo é o CodePen icon, Facebook icon. Ok, salvei. Vamos dar uma olhada e ver se apareceu. Ok, estão todos aqui. Vou colocar o cursor pointer. Ok, agora sim. Só para terminar, vamos colocar todos eles aqui dentro da tag A, né, para ele ser um link, e a URL do link a gente vai fazer a requisição aqui, chamando pelo GraphQL. Certo, e dentro de cada HTTP aqui, vou deletar todos, vou abrir e fechar a chave, e agora é só chamar os respectivos aqui dentro. O do CodePen é esse segundo, o do Facebook é o último, e o do GitHub aqui é o primeiro. Certo, vou salvar. Ok, aparentemente tudo funcionando, eu vou inspecionar aqui o elemento. E tá aqui, ó, a URL certinho, tudo funcionando. Ok, pessoal? Então, pessoal, isso aí foi só uma introdução ao GraphQL. Essa ideia aqui vocês vão usar bastante. Vocês vão conseguir consultar aqui qualquer coisa que tem dentro do site. Plugins, imagens, arquivos. E configurando, você também consegue capturar as coisas que vêm externa ao seu site. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima.